isso. Ele sempre tem nos abençoado, não é verdade? Parou para perceber como Deus tem abençoado a sua vida? Quando nós oramos, nós temos oportunidade de lembrar alguns aspectos sobre o caráter de Deus, sobre a essência do Senhor. A Bíblia diz que Deus é amor, não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Também que Ele é cheio de graça e misericórdia, que Ele não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer em ser misericordioso. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz que Jesus virá contra aqueles que não obedecem, que não conhecem o Evangelho do seu Filho Jesus Cristo. Lá na primeira ou segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá em Tessalonicenses, acho que é a segunda carta. E aí a gente precisa lembrar de tudo isso. Deus, quando nós oramos, nós podemos lembrar de que Ele é o Criador da vida. Então, deixa eu refrescar sua memória aqui antes da gente iniciar ali a nossa série. Vou pedir para a Denise colocar ali o slide da nossa série que nós vamos iniciar hoje. Caminho do avivamento, tempo de avivamento. Esse é um tempo oportuno para a gente lembrar, e parece que às vezes, irmãos, nós nos esquecemos do favor de Deus em relação a nós, porque às vezes a gente foca no problema, a gente foca na crise, a gente foca no medo. Deixa eu dar uma dica aqui: quer ficar com medo? Assista programas de notícia, assista bastante. Quer ficar desanimado? Assista. Ah, mas eu preciso ficar por dentro das notícias. Você vai ficar por dentro, você vai ficar derrotado na tua mente, no teu ânimo, você vai ficar desanimado, vai ficar preocupado, vai ficar ansioso, E nesse mesmo tempo você poderia estar lendo a Bíblia, que diz que nós estamos vivos porque existe um Deus Criador. Nós estamos vivos porque existe um Deus sustentador da vida, mantenedor, o doador da vida, que através do seu sopro nos criou o homem e criou a sua imagem e semelhança. Nós podemos descansar conhecendo Deus, e podemos também voltar a nossa mente, fazer um exercício de reconhecer: eu estou vivo hoje, eu estou. Você consegue fazer o que a gente faz lá quando a gente vai treinar, quando a gente está sem fôlego? Inspira pelo nariz e solta pela boca. Você consegue fazer isso? Sabe por que você consegue fazer isso? Porque o sustentador da vida te dá essa condição. Então, se você está vivo, se você está respirando, se você tem a oportunidade de ter uma casa, você teve a oportunidade de tomar um banho hoje? Você teve a oportunidade de tomar um cafezinho maravilhoso? Você tem a oportunidade de rir com alguém? Dentro da família, a gente tem duas possibilidades: de rir com alguém e de rir de alguém. Lá em casa isso acontece o tempo todo, nas brincadeiras, Louvado seja Deus por isso. E isso não significa que nós não temos problemas, e temos bastante. Se você não tem, converse comigo, eu compartilho os dois aí para você me ajudar. Mas quando a gente olha para esse tema aqui, meus irmãos, a gente percebe, e nós vamos perceber ao longo desse mês de junho, nessa série, tempo de avivamento, o caminho do avivamento, que Deus deseja com que nós, os seus filhos e filhas amados, vivamos uma vida de paz, de tranquilidade, de alegria. Para isso a gente precisa olhar para a palavra do Senhor, e eu convido você para este primeiro momento abrir a Bíblia, o segundo livro das Crônicas, o capítulo 7. Esta série de mensagens, ela vai se basear quase que 100% nesse versículo, capítulo 7, verso 14, do segundo livro das Crônicas. Mas nós não vamos usar apenas esse texto nas mensagens, nós usaremos outros também. Mas Deus há muito tempo tem me incomodado com esse versículo, e chegou a hora da gente trabalhar ele. Deus tem me direcionado nesse sentido. E eu gostaria de ler esse versículo, gostaria que você acompanhasse. E por mais que o texto vai ser projetado aqui, se você puder, deixe a sua Bíblia aberta. A gente sempre vai fazer o uso de outros versículos também. O texto nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Antes da gente falar algo sobre esse texto, eu queria dizer como é maravilhoso nós estarmos aqui
buscando a presença de Deus. Você deve ter na sua casa algum livro de devocionais. Nós gostamos de livros devocionais, não gostamos? Aqui nós usamos muito do nosso irmão, do reverendo Herbert, né? Como é que é o nome do livro? Meditações diárias, mas tem palavras diárias, tem vários, pão diário, tem vários outros. E eu tenho lá na minha biblioteca em casa um devocional diferente. É uma caminhada de 40 dias de um autor. Ele é da área da medicina também lá nos Estados Unidos. Eu não sei se ele é psiquiatra ou psicólogo, não lembro, mas teólogo também, chamado Larry Crabb, e ele escreve cartas de um Deus que te ama. E ele pega textos, né, e ele faz a leitura do versículo em cada dia, e ele escreve lá uma linha, uma página sobre como Deus responderia a você. Então é como se você estivesse lendo Deus mesmo dizendo: olha, vocês estão querendo isso, mas eu quero que vocês entendam. E ele diz que ali, em uns 2 ou 3 dias seguidos, ele está martelando em um problema que tem entrado em muitas das igrejas dos nossos dias, que é aquele entendimento de que a igreja é um local para você vir e para você pedir a bênção de Deus e Deus atender o desejo do seu coração, tão somente isso, que você vai embora feliz, porque o seu plano foi realizado. Larry Crabb, escrevendo como se fosse Deus, ele diz assim: olha, eu sei que você está me procurando apenas para que eu realize os desejos do teu coração. E eu sei que você não quer dificuldade, mas eu quero algo mais profundo com você. Por que eu estou dizendo isso? É errado a gente fazer os pedidos? Claro que não, é bíblico. Mas a gente precisa entender que nós estamos aqui, como nós oramos, como a Patrícia colocou agora: Senhor, nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Nós estamos aqui olhando para a palavra de Deus, porque nós entendemos que nós precisamos mais dele na nossa vida do que simplesmente que os nossos problemas sejam resolvidos. Olha para o Salmo 73. Quem que nós queremos ser? Você quer ser uma pessoa digna de ter a sua vida exposta ali na internet como um modelo de beleza, como um modelo de sucesso financeiro? Como tantos jovens que estão se perdendo, estão entrando no mundo do crime porque querem mostrar que tem lá tantos bilhões em carros importados, e aí usam aquela falácia de que o fim justifica os meios, e aí para que todo mundo olha que pessoa feliz. Você quer ser essa pessoa que vende a alma para conseguir o que quer? Ou você quer ser como o salmista que está dizendo: olha, até que eu desejava essa vida, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, até que eu percebi que de fato eu sou feliz, eu sou bem-aventurado, porque tu, Senhor, tu estás sempre comigo. Então, quando nós estamos aqui, nós precisamos lembrar disso. Pela graça de Deus, nós temos um espaço, meus irmãos, onde nós olhamos para a Bíblia. E sim, nós queremos, e nós oramos para que Deus resolva os problemas. Nós oramos para que Deus nos abençoe. Nós oramos para que Ele faça os nossos gostos. Mas isso é secundário. O principal que nós desejamos é vivermos de acordo com a vontade dEle. O principal que nós desejamos é crescermos na graça e no conhecimento dEle. O principal que nós desejamos é perceber que o maior presente nós recebemos quando o Filho de Deus abriu os braços e entregou a cruz, a vida naquele madeiro, naquela cruz. E Ele nos deu isso como presente. E Ele nos deu como presente porque a palavra do Senhor diz: e esta fé, a fé salvífica, salvadora, não vem de vocês, é dom de Deus. Deus te deu, porque Ele te escolheu. O que seria melhor? Você ser uma pessoa não escolhida por Deus, mas repleta de tudo que o teu coração deseja, ou você saber que Deus te escolheu antes da fundação do mundo? Nós somos desse povo que se alegra, porque de fato, sim, nós temos problemas, mas nós temos salvação em Cristo. E nós estamos aqui e estaremos aqui trabalhando esta questão dessa série. Como que eu busco, como que eu tenho profundidade na minha vida, na minha caminhada com Deus? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, 14, nos ajuda.
E nós teremos como temas das mensagens, se a Denise puder voltar para lá, tempo de humilhação hoje, tempo de oração, tempo de busca, tempo de arrependimento, porque é isso que o texto está dizendo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilharem, orar e me buscarem e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando que esse texto vem? Vem um momento maravilhoso da vida do povo de Israel. Vem quando, depois de muito desejar, Davi, que queria construir uma casa para Deus, ele recebe uma orientação de Deus. Não você. Você é homem de guerra, Davi, suas mãos estão sujas de sangue, mas o teu filho, o teu descendente, aquele que vai herdar o reino no seu lugar, ele vai me construir uma casa. E aí nós temos o relato aqui nos livros das crônicas, e nós temos aqui neste momento, depois de tanto tempo, depois de tanto orar, Salomão entregando a casa a Deus, Salomão concluindo, essa construção maravilhosa e orando a Deus para que Deus tivesse misericórdia. Irmãos, é tão interessante que como é que Deus faz as coisas, Eu estava assistindo canais de TV esses dias, acho que ontem ou antes de ontem, e na novela da Record está passando exatamente esse momento, quando Salomão estava orando ali. Eu falei, olha só, a gente vai falar sobre isso domingo. E quando você está com a sua Bíblia aberta, se você olhar ainda para alguns versículos antes, olha aí para sua Bíblia, por exemplo, no capítulo 6, verso 36. Porque o Senhor, Ele responde a oração aqui do seu servo, e Ele responde dizendo, eu sei que vocês precisam disso, se vocês orarem, se vocês se humilharem e me buscarem. Porque, por exemplo, lá no capítulo 6, 36, o texto diz, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Então, aqui você tem no capítulo 6, Salomão orando a Deus, e ele está dizendo, quando o homem pecar contra ti, por favor, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja, olha lá o que ele diz, o verso 39, ouve tu dos céus, quando os homens se voltarem ao Senhor, ouve tu dos céus, no lugar da tua habitação, a tua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça, perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti. A Bíblia está mostrando isso para nós. O povo de Deus, por mais feliz que de fato é, por ser povo de Deus, ainda é um povo que peca. E a gente tem esse texto maravilhoso aqui. O templo construído por ele havia sido concluído, então. A glória do Senhor enche essa casa de Deus de tal maneira, quando você olha lá 2 Crônicas 7, versos 1 e 2, que os sacerdotes não conseguiam permanecer ali para ministrar. Olha lá, capítulo 7, versos 1 e 2, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto dos sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Fique imaginando, esse é um dos momentos da história da redenção, da história bíblica, que eu queria estar lá para ver. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E após esse momento extraordinário, Deus aparece a Salomão durante a noite, e ele faz essa promessa. Promessa essa, meus irmãos, que atravessa os séculos que chegam para nós. O Senhor revela a Salomão que se o seu povo se afastasse, e quando afastado experimentasse disciplina, haveria para ele um caminho para a restauração. Deus sabe que o seu povo muitas vezes vai se afastar, mas aqui ele demonstra, ele apresenta esse caminho de restauração, e esse caminho começa com uma palavra fundamental, começa com a humilhação. Por isso, nós vamos trabalhar hoje a primeira mensagem dessa série sobre tempo de avivamento, ou caminho do avivamento, e essa primeira mensagem tem como tema, tempo de humilhação. É interessante a gente pensar em humilhação, porque o avivamento, que é uma visitação especial do Espírito Santo, trazendo o povo para perto, dando a convicção de que Deus é muito melhor e muito mais precioso do que qualquer bênção que Ele possa nos conceder, que a presença dEle conosco é o maior presente, que a salvação em Cristo, que estarmos em Cristo, como Paulo vai dizer no Novo Testamento, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo?
Irmãos, a Polícia Federal podia vir aqui, fechar esse templo e levar a gente, todo mundo preso, colocar dentro de uma cela. Mesmo assim, ninguém consegue entrar na nossa vida espiritual, ninguém consegue nos separar de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve em suas cartas, algumas delas atrás das grades, e ele diz: tudo posto aquele que me fortalece. Tanto sei estar honrado, como também ser perseguido, como ser desmoralizado. O avivamento, ele não começa no exterior. O avivamento não começa em um local determinado, ele começa no coração. Como é que anda o teu coração? Ele não começa com programas. Não adianta a gente fazer um programa, não é porque a gente vai trabalhar uma série de avivamento que o avivamento vai vir, mas ele deve surgir no nosso coração. E ele vai surgir quando nós olharmos para aquilo que a palavra de Deus está nos orientando a fazer e fazer. Deus não procura pessoas impressionantes, meus irmãos. Deus procura pessoas dependentes. O grande pregador Jonathan Edwards, falando sobre avivamento, certa vez escreveu: o orgulho é o maior inimigo da verdadeira obra de Deus na alma. O orgulho. E sabe o que o orgulho tem feito com muitos cristãos hoje? Não preciso aprender mais da Bíblia não, o que eu sei está bom. Ontem lá no podcast que eu e o Neto participamos, a gente falava sobre discipulado. Tem gente que hoje não se interessa mais por discipulado. Eu já fiz. Achando que discipulado é aquela meia dúzia de aulas que você fez lá no início da sua caminhada cristã, chamado lá de classe catecúmenos ou primeiros passos. Não preciso disso não, isso é orgulho. Porque nós precisamos de Deus o tempo todo. Nós precisamos crescer na graça do conhecimento o tempo todo. Para isso a gente precisa se humilhar. E a primeira lição que esse texto nos dá é que a humilhação é o reconhecimento da nossa dependência de Deus. Deus tem que quebrar o nosso coração. Isso que a primeira lição coloca. Vou pedir para a Denise colocar para a gente aqui. A humilhação é o reconhecimento da nossa dependência de Deus. Então eu preciso entender que eu dependo dele. Eu preciso sair da minha zona de conforto e ir atrás de conhecimento. Eu preciso me humilhar diante do Senhor. E o que significa? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Essa palavra humilhar vem do hebraico kaná, que significa ser humilde, ser humilhado, ser subjugado, ser rebaixado, estar sob, ser colocado em sujeição. Então eu preciso dessa postura diante de Deus. E tem muita gente nos nossos dias que sim, gosta de frequentar determinada igreja no domingo. Acha legal dizer: nossa, no domingo eu vou na igreja. Mas vai para buscar o meu coração. Senhor, eu determino que o Senhor faça isso na minha vida. Quem o homem pensa que é para determinar para Deus? Não, mas olha, a Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. Sim, mas o contexto lá em Lucas está falando sobre pedir do Espírito Santo na vida, para ser mais parecido com o Senhor, para estar em sujeição, para sermos, para nos humilharmos, para sermos subjugados. O Neto estava falando sobre isso esses dias. A gente costuma dizer que nós somos, éramos escravos do pecado. Eu estava falando na aula semana passada. E agora nós somos servos de Cristo, nós somos escravos de Cristo. Ele é o nosso Senhor. É que na verdade ser escravo de Cristo não tem uma conotação negativa, tem uma conotação positiva, porque Ele me amou tanto que Ele morreu no meu lugar. Não é verdade? Então você tem um Salvador que morreu por você. Estou lendo um livro sobre o Espírito Santo e um autor ele coloca uma história sobre uma menina muçulmana que rendeu o coração a Cristo, entregou a vida a Cristo. Chegou na casa dela, o tio ficou sabendo, pegou um pedaço de madeira, um cabo de vassoura e deu uma surra nela tão grande que quase matou a menina. E depois alguém perguntou para ela: o que você pensava quando o seu tio estava te batendo? E a resposta dela foi fantástica. Ela disse assim: eu estava pensando que ali estava um homem disposto a matar pela sua religião, e ali estava eu disposta a morrer pelo meu Salvador. Humilhação diante de Deus
é o reconhecimento da nossa dependência dele. Nós precisamos entrar aqui com o coração contrito, orando: Senhor, eu preciso de Ti. Nós precisamos entrar aqui, meus irmãos, de certa forma, inconformados com a vida que nós temos com o Senhor, porque de fato nós sabemos que nós podemos entregar mais a Ele. Nós sabemos que nós podemos servi-lo mais. E muitas vezes nós ficamos na superficialidade. Nós precisamos depender de Deus. A dependência descreve de fato essa relação de subordinação a Deus, de necessidade, de ser submisso. Agora, o orgulho, o que o orgulho faz? Faz o homem acreditar que ele pode viver sem Deus. Depois de tanto tempo de preparação, depois desse tempo de oração aqui, o Senhor, Ele responde ao seu servo e Ele diz: olha, eu sim ouvirei dos céus, perdoarei os pecados do meu povo e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, for na igreja no domingo. E ir na igreja, estar na igreja é muito importante. O orgulho faz com que a gente pense assim: não, a Bíblia diz para a gente não deixar de congregar como tem sido costume. Mas eu acho que. Então, o eu acho que eu coloco no mesmo pé de igualdade que a palavra de Deus. E tem gente vivendo assim, achando que está agradando a Deus. E a palavra está dizendo: se o meu povo se humilhar, se colocar sob a dependência de mim. O humilde reconhece o que diante de Deus? A sua fraqueza, a sua incapacidade, a sua necessidade constante da graça. O humilde, ele vai precisar orar toda manhã e agradecer a Deus: obrigado porque a tua misericórdia está sobre a minha vida mais uma vez. Vai à minha frente, porque sem o Senhor eu estou perdido. E muitas vezes, irmãos, quando nós buscamos isso, Deus, Ele vai permitir dificuldade na nossa vida, porque Ele quer o nosso bem. Porque já pensou se Ele permitisse você ter tudo o que o teu coração deseja? Já pensou se Ele fizesse isso com todos nós aqui? Sabe o que poderia acontecer? Poderia acontecer que nesse momento essa igreja estivesse fechada, porque a gente já está usufruindo de tudo o que nós pedimos, que o bondoso Deus nos deu, e a gente deixa de buscar. E Deus não vai permitir isso. A palavra dele diz: vocês foram criados para o louvor da glória do meu nome. Eu criei vocês para isso. Jesus mesmo, ele vai declarar essa necessidade lá em João 15, verso 5, quando ele diz: porque sem mim vocês não podem fazer nada. E quantas vezes a gente não percebe, e sem perceber a gente se deixa levar por esta presunção, por esse orgulho, e a gente acha que a gente pode viver sem Deus, que está tudo bem. Ah, Deus, fica aí, se eu precisar, eu mando um zap para o Senhor, eu faço uma oração fast food. Essa oração fast food, você fecha o olho e fala: Senhor, eu preciso dessa bênção, amém. E a gente entra nesta mania. O problema de muitos cristãos hoje, então, não é falta de recurso, não é falta de confiança, mas é ausência de dependência do Espírito Santo de Deus. Porque o texto aqui é muito claro em dizer: olha, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os pecados do meu povo, e eu sararei a terra do meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se vocês que são o meu povo, se vocês que se chamam como povo de Deus, como o meu povo, se vocês se humilharem. Quando a gente lê o Antigo Testamento, você percebe que Israel frequentemente fracassava. Por quê? Porque confiava muitas vezes na força do seu exército, confiava nas suas alianças políticas. O próprio Salomão, mais para frente, vai ser descrito como alguém que deixou de confiar em Deus em um determinado momento e que passou a confiar nas alianças políticas. O próprio Davi, pai de Salomão, chegou a viver meses no território do inimigo, porque estava confiando
na força, nas alianças políticas com o inimigo que estava lá no território dos filisteus, se esquecendo por um período, né, de depender do Espírito Santo de Deus. E olha só, né, quase acabou com a vida dele, quase acabou com o seu papel como líder de Israel por conta disso. Quando a gente olha para essa primeira lição, o reconhecimento, né, a humilhação como esse reconhecimento da dependência de Deus, eu quero fazer algumas perguntas para você. Você tem confiado mais em métodos do que em Deus? Será que nós temos confiado mais nos métodos do que a gente confia em Deus? Na força do meu braço, na capacidade da minha mente de realizar? Será que nós dependemos da oração ou da nossa própria inteligência? Será que nós buscamos a glória de Deus ou nós buscamos reconhecimento humano? Irmãos, a gente está vivendo nesse tempo. É como eu brinquei quando a gente estava lendo o Salmo 73. Parece que o salmista estava dizendo: olha a internet, você vai ter inveja das vidas das pessoas. Você vai ver pessoas vendendo ali soluções rápidas e mágicas, 10 passos para você transformar a tua vida, para você ter propósito. E às vezes a gente se deixa levar nisso e a gente esquece que nós somos chamados por Deus para caminhar com Ele, e bem faremos se nos humilharmos diante dEle, se dobrarmos os joelhos, né, e dizermos para Ele assim: eu preciso do Senhor. É isso que Deus nos chamou para fazer. A gente tem feito isso? Mas quando a gente pensa nessa questão de se humilhar, existe uma segunda lição. Essa segunda lição diz que a humilhação produz consciência, e vai produzir consciência da nossa pecaminosidade. Nós vamos lidar com humilhação, oração, busca, né, e uma conversão no estilo de vida. Manda o texto de se converter dos seus maus caminhos. Mas o primeiro aspecto que Deus responde a Salomão é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E isso está ligado, né, com uma consciência da nossa pecaminosidade. E como eu disse, a gente vai fazer o uso aqui de outros textos também para afirmar essa ideia. Ninguém se humilha verdadeiramente sem enxergar quem Deus é. Se você não tem pensado em quem Deus é, você está correndo um sério risco de deixar de se humilhar diante dele. Por isso que eu digo, você precisa orar a Deus, e você precisa agradecer ao Deus Criador, ao Deus sustentador da vida, ao Deus mantenedor. Nós estamos vivos apenas pela graça e misericórdia dele. Porque se Deus decidisse terminar com a nossa vida terminaria agora. Se Ele dissesse: chega, você não poderia dizer para Ele: não, mas eu tenho uma reunião importante semana que vem. Mas eu estou dizendo: chega. Então a gente precisa entender. Nós achamos que nós dependemos de tanta coisa, e nós, muitas vezes, deixamos de gastar tempo nos humilhando diante de Deus, porque a gente está preocupado em criar uma imagem, porque a gente está preocupado com o que os outros vão pensar da gente, porque eu tenho uma imagem a zelar, porque eu preciso que as pessoas me vejam, eu preciso criar a minha persona, eu preciso mostrar quem eu sou. Nós somos dependentes dele, e nós devemos mostrar para as pessoas que nós entendemos isso, e a nossa vida deve mostrar que nós nos humilhamos diante do Senhor. Pergunta: será que quando as pessoas olham para mim e para você, elas enxergam uma pessoa que se humilha diante de Deus? Uma pessoa que o tempo todo busca essa graça, porque sem essa graça a pessoa não vive? Quando Isaías, lá no capítulo 6, contempla a santidade de Deus, ele não começa falando dos pecados dos outros, ele declara: ai de mim, estou perdido. Isaías 6,5. Quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais nós vamos perceber as nossas falhas. É interessante a gente notar o fato de que Jesus, certa vez, olhando para as pessoas, e muitas delas, líderes religiosos, diziam assim: vocês enxergam o cisquinho que está no olho do seu irmão. O cisco é uma coisa que você pegar na mão aqui, se tivesse na minha mão, você nem está vendo. Então você não enxerga a trave que está no teu. É interessante Jesus falar isso. E quantas vezes nós estamos em uma roda de conversas,
falando sobre os erros dos irmãos, dando risada. Você viu o que o outro fez? Miserável, pecador. Você viu como ele é hipócrita? Bem faríamos se a gente deixasse essas conversas de lado e gastássemos mais tempo pensando na nossa vida. Eu preciso de Deus. Eu preciso conhecê-lo mais. Ai de mim, eu estou perdido. Isso nos leva, a esse quebrantamento diante de Deus. Agora, se a gente não buscar isso, se eu apenas buscar sucesso e não buscar me humilhar diante de Deus, ao invés de eu viver o quebrantamento, eu vou viver a ausência dele, a ausência do quebrantamento. Normalmente revelando aí a minha superficialidade na vida com Deus. Paulo falou sobre isso em Timóteo. Ai daqueles que ficam aí entrando nas casas de viuvinhas sobrecarregadas de pecado, as quais estudam e nunca aprendem nada. Está falando de superficialidade espiritual, de gente que nunca põe em prática aquilo que ouve. Sabe como é que a gente faz isso? A gente faz isso, por exemplo, vou dar um exemplo de hoje. Os irmãos saem daqui, você pode não ter gostado nada da mensagem, ou você pode ter gostado, e você fala, nossa, que pregação, o pastor estava inspirado. A gente entra no carro, liga para saber a notícia do time de futebol, já está pensando nas notícias da TV, amanhã você nem lembra qual foi o texto pregado. Ou seja, isso aqui não mudou para nada. Ou seja, nós estamos aqui perdendo tempo. Porque eu não me quebranto diante de Deus. E aí, meu irmão, você pode dizer que a culpa é minha, eu sei, eu tenho muita culpa. Você pode dizer que a culpa é do louvor, você pode dizer que a culpa é do irmão, você pode dizer que a culpa é do tempo, que está calor, que está frio. Quando a culpa é sua, porque você não se quebranta diante de Deus. Porque você não chega nessa conclusão de que eu preciso do Senhor. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Não estou dizendo se humilhar diante do pastor, do presbítero, se humilhar para o outro ver. Eu preciso me humilhar diante de Deus. Eu preciso mostrar para Ele que Ele é importante para mim. Como é que eu vou mostrar isso para Ele essa semana? Largando a Bíblia em cima da geladeira? Para domingo que vem eu pegar e vir para a igreja? Se eu estiver agindo assim, eu não estou me humilhando diante de Deus. Se eu me humilhar, eu vou chegar à conclusão e falar, Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor, eu preciso ler, eu preciso aprender. Irmãos, Deus se revela através da palavra. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo, Deus ele poderia nos colocar em um estádio de futebol, aqueles estádios que não tem cobertura, sabe? E aí o que acontece? Ele mesmo descer com a voz dele, dar a orientação dele para a semana, ele podia fazer isso toda semana, mas ele escolheu se revelar através da palavra. Uma pessoa que se humilha é uma pessoa que vai lembrar do salmista dizendo, antes o prazer do verdadeiramente feliz, do bem-aventurado está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, com a ideia de ser perseverante. A pessoa que se humilha diante de Deus vai ser perseverante na oração, porque a palavra orienta nesse sentido. A pessoa que se humilha diante de Deus é aquela que vai ler 1 Coríntios 2 e vai dizer, o texto está dizendo que nós temos a mente de Cristo, então Deus, que entrou na nossa vida, com graça, com salvação, que nos livrou do inferno de fogo. E tem gente achando que o inferno é brincadeira, inferno é motivo de piada. Você ouviu aquela do Joãozinho que foi no inferno? Gente que não sabe o que está falando. E Deus nos livrou disso, de uma eternidade de arrependimento, porque nós teremos uma eternidade na glória com Ele, de alegria, onde não haverá mais motivos, onde não haverá mais lembrança, onde não haverá mais qualquer sinal para você olhar para trás e se arrepender, porque as coisas antigas já passaram, e você vai viver eternamente feliz com a presença dEle. Mas para que eu entenda isso, eu preciso me humilhar diante dEle. Porque se eu não me humilhar diante dEle, eu vou me humilhar diante de um outro Deus. Eu vou me humilhar diante de outra coisa. Calvino, falando sobre isso, certa vez escreveu: o homem jamais alcança um conhecimento claro de si mesmo,
sem antes contemplar a face de Deus. O texto nos diz, aqui nos primeiros 2 versículos, que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. E o risco que eu e você corremos hoje é de nem perceber se estamos na presença do Senhor ou não. Nunca esqueço de um livro de um pastor norte-americano chamado Francis Chan. Ele escreve Louco Amor, ele escreve livros maravilhosos. E um dos livros, ele falava sobre a crise no seu país. Ele dizia assim: muitos cristãos do meu país, eles estão tão longe de Deus. E por que estão longe de Deus? Porque eles abrem a geladeira está repleta de comida. Porque ninguém na família está doente. Porque eles entram no internet banking e eles ficam felizes com a quantia de dinheiro que eles têm. Porque de fato a vida está correndo tão boa. Ele falou: o problema é que estão tão longe de Deus que se Deus em um determinado momento sair da vida deles, eles não vão nem perceber. Como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente enfrenta este perigo de não vivermos essa vida de superficialidade com Deus? Nos humilhando diante dele, dizendo: eu preciso de ti. O Espírito Santo, ele deseja revelar áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Na lição de hoje da escola dominical, o autor terminava a lição dizendo assim: olha, Jesus, ele veio para amarrar as pontas soltas da nossa vida. Ou seja, ele veio para providenciar uma salvação perfeita. Mas ele faz uma pergunta. Depois você lê lá no finalzinho da lição 3, a pergunta está lá: mas existem pontas que você tem soltado na sua vida e você precisa consertar diante de Deus? Talvez a questão da humilhação seja uma grande ponta solta. Talvez a nossa oração hoje devesse ser: Senhor, me perdoa, porque eu não tenho me humilhado diante do Senhor. Eu não tenho reconhecido a necessidade que eu tenho do Senhor na minha vida. Me perdoa porque eu tenho usado o Senhor para apenas pedir aquilo que eu quero, ao mesmo tempo que eu não estou interessado em saber o que o Senhor quer na minha vida. Mas parece que esse ponto é um tanto pesado, né? Então vamos para o terceiro. O terceiro ponto nos fala sobre um aspecto positivo que você pode experimentar na tua vida. A humilhação, a sua humilhação diante de Deus atrai a graça dele. A Escritura afirma, está lá em Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Se você sair daqui dessa noite entendendo que você precisa se humilhar diante do Senhor, e se humilhar diante do Senhor não é dizer assim para Ele: perdoa porque eu sou um pecadorzinho. Não, é você dizer: perdoa porque eu não tenho buscado a tua presença, perdoa porque eu não tenho entendido o quanto eu preciso do Senhor, perdoa porque eu não tenho meditado em quão grande o Senhor é. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para meditar na grandeza de Deus? Você já parou para pensar em quantas estrelas existem e Ele é o Criador de todo o universo? Você já parou para pensar em quantas células existem dentro do seu corpo? E como o seu corpo é uma máquina tão perfeita? E você não fez nada por Ele. Você recebeu isso de Deus. Ele é o Criador. Você já parou e você já saiu aqui andando em Botucatu, passeando, ouvindo o som dos pássaros? Como tem passarinho que canta bonito. Às vezes eu estou lá na casa da Silvia e do Dori, e a gente está sentado lá na calçada e de repente o sabiá canta, e o Dori olha para mim e dá risada e fala: ó o Poca cantando. Eu sabia o Poca, aprendi com ele. E aí você vai pescar, você vê como é que Deus é maravilhoso na sua criação. E a gente precisa se humilhar diante desse, e é Ele que está no controle de tudo. É Ele quem está amanhã. Ele já está lá no amanhã. Ele já sabe o que é que vai acontecer amanhã. Eu não sei se daqui a 5 segundos, daqui a 1 minuto eu estou vivo. Eu posso cair agora. Pá, morri. Não tenho controle sobre isso. Ele tem. Então eu preciso, me colocar diante dele. E como é que eu me humilho diante dele?
Eu preciso conhecer a vontade dele. Como é que eu conheço a vontade dele? Estudando a sua palavra. Como é que eu vou de fato viver, meus irmãos, com aquilo que é a realidade de Deus? Porque quando o apóstolo Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, o que fica implícito é que nós vivamos desta maneira. O mesmo Paulo que escreve a Timóteo, cuidado, que nos últimos dias os homens serão caluniadores, mentirosos, presunçosos, desobedientes aos pais. Tu, porém, tens seguido o meu exemplo. E eu lembro dele também dizendo, seja imitador meu como eu sou de Cristo. Então quando ele diz tu, porém, ele está dizendo, você não é como os demais. E o desejo de Deus é que eu e você, não apenas eu e nem apenas você, que eu e você, que nós vivamos aí com a mente de Cristo que vai produzir graça na vida das pessoas, que vai trazer uma palavra de salvação. Nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E se eu não me humilhar, eu vou falar assim, legal, deixa eu continuar com a minha vida aqui. E isso a gente não pode fazer. Observe que Deus, Tiago vai dizer, ele não apenas ignora o soberbo, ele resiste ao soberbo. Se eu não me humilhar diante dele, eu vou viver como um soberbo. Mas Tiago também está dizendo que ele faz o quê? Ele derrama graça sobre o humilde. Em Lucas capítulo 15, o filho pródigo experimentou isso. Enquanto ele permaneceu rebelde, sofreu miséria, sofreu vazio. Mas quando reconheceu a sua condição e voltou ao Pai, ele encontrou o quê? Perdão. Ele encontrou restauração. Ele encontrou festa. O caminho da restauração, meus irmãos, sempre vai passar pela humildade. Pergunta para a gente encerrar: será que eu tenho me humilhado diante de Deus? Será que eu tenho buscado a presença dele? Será que eu tenho aproveitado os meios de graça para aprofundar minha comunhão com o Senhor? Quais são os meios de graça? Oração, palavra, leitura, meditação, jejum. Tivemos uma série sobre jejum mês retrasado. Comunhão. Quando eu deixo de me humilhar diante de Deus, eu vou agir com essas coisas como tanto faz e tanto fez, se eu participar ou não. Não vim hoje. Domingo que vem eu venho. Eu sei que às vezes a gente não vem porque a gente tem impedimentos sérios. Mas cada um de nós aqui precisa perguntar a si mesmo, nesse caminho, eu tenho me humilhado diante de Deus? Eu queria deixar algumas perguntas que eu tenho feito para mim mesmo. Em primeiro lugar, eu tenho prazer em buscar a presença de Deus? Eu tenho prazer em estar com o povo de Deus? Eu tenho prazer em buscar o conhecimento dele na palavra? Eu tenho prazer na oração? Irmãos, as pessoas estão desesperadas procurando modelos de graça e de salvação e de fé. E nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas corremos o risco de, por deixarmos de nos humilhar diante de Deus, nós somos como um instrumento, uma ferramenta largada no fundo da oficina, sem uso. Será que é essa a vontade de Deus para nós? Ele quer nos usar. Porque de fato, o que eu desejo no meu coração é que depois desse mês a gente entenda que o desejo dele para nós é que ele nos ouça dos céus, que nós tenhamos a convicção do perdão dos nossos pecados e que possamos experimentar a cura do Senhor. Nós estamos chegando num momento de muita importância do nosso país, que é um momento de eleições. Nós teremos eleição para cargos importantes, inclusive para presidente. E eu estava vendo ontem uma propaganda de um candidato que é médico, e ele dizia assim:
Eu sou médico e eu sei que eu estou dizendo: o Brasil tem cura. E como pastor dessa igreja, eu digo para cada um de nós: a nossa vida com Ele tem cura. Por mais que você pense: eu não estou me humilhando diante do Senhor. Por mais que você pense: eu estou nadando na superfície do relacionamento com o Senhor. Busca a presença dele, se humilhe. Eu quero dar umas dicas de como é que a gente possa e como é que a gente pode se humilhar. Faça uso dos meios de graça. Nós teremos um estudo amanhã sobre santidade. Será que é importante a gente participar? Nós teremos reunião de oração quarta-feira. Não vai ser aqui, vai ser em outra igreja, a gente vai avisar daqui a pouco. Teremos reunião de oração online. A gente tem encontros. Você tem comunhão, você tem amizade com o irmão. Chama ele para tomar um café. Pergunta como é que está a tua vida com Deus. Manda uma oração para alguém. Recebi essa semana uma oração do reverendo Jonatas. Mandou um zap para mim, eu fiquei olhando ali e falei: será que aconteceu alguma coisa? Mas aí o Espírito já foi mostrando para mim: não, escuta que vai ser coisa boa. Porque ele é um amigo de ministério que manda oração para mim e fala: Lê, estou mandando uma oração para você. E aí talvez você fique pensando assim: ah, pastor miserável, você não tem mandado essa oração para mim. Mas você pode ser uma bênção também. Manda uma oração para alguém essa semana. Lembre que o Espírito Santo de Deus habita em você e Ele quer te usar. Se humilhe diante dele. Fala: Senhor, o que é que o Senhor quer me usar? Como que o Senhor quer me usar? Eu tenho certeza que Ele vai te usar para honra e glória dele. A grande pergunta que a gente precisa fazer: eu quero isso? Eu quero fazer essa pergunta para você agora. E eu quero orar. E depois da oração a gente vai partir para a ceia do Senhor. Olha como é que Deus é bom, hein? A noite em que Jesus foi traído, se senta e chama os discípulos e diz: sentem aqui, vamos cear juntos. Mas vamos orar para que Deus nos humilhe. Vamos ler esse texto, vamos meditar nisso. Procure aí na sua casa, procure na Bíblia. Pegue uma chave bíblica, coloque humilhação, textos que falam sobre isso. Aprenda, busque. Nós temos capacidade disso. E podemos viver assim para a honra e glória de Deus. Que a gente possa lembrar disso. Nessa primeira mensagem, a humilhação é o reconhecimento da nossa dependência de Deus. Irmãos, se a gente entender esse primeiro passo hoje, amém, glória a Deus. Que a gente possa voltar para casa dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Quando eu vou falar aqui com os mais antigos, pessoal que curte música cristã há mais tempo, eu tenho certeza, o Neto, o Adilson vai conhecer. Quando eu lembro desse versículo, eu lembro do André Valadão, né? Lá no CD do Diante do Trono, lembra? Quando ele canta: preciso de Ti. E tem um momento que ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Irmãos, essa música fez tanto sucesso. Uma vez o meu primo foi cantar essa música num acampamento e ele narrou igualzinho, o mesmo tom de voz do CD. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. E eu comecei a rir. Eu falei: está imitando. Se humilhar e orar e me buscar e se converter, então eu ouvirei. E é uma coisa maravilhosa. Entra na internet, coloca lá, se você não tem o CD, Diante do Trono, preciso de Ti. Escute essa música e vá dormir chorando pensando nela. Se humilhe diante do Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Vamos nos humilhar diante dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de lembrarmos a necessidade que nós temos de nos humilharmos diante do Senhor. É a Tua palavra quem diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É verdade, ó Pai, estamos em um momento histórico onde o Senhor já enviou o seu Filho, onde Ele já veio no tempo perfeito, como Paulo diz lá em Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos Ele veio, e Ele viveu, e Ele levou sobre o madeiro os nossos pecados. De certa forma nós somos diante do Senhor justos e santos, porque o mérito disto, ó Pai, é o mérito da obra do Teu Filho. Mas como nós precisamos ainda nos humilharmos diante do Senhor. Perdoa, Deus, quando não pensamos nisso. Nos perdoa quando nós vivemos com outros objetivos, e o objetivo de vivermos, ó Deus, essa vida de submissão a Ti, ele fica esquecido.
Que o Senhor, ó Deus, não permita que seja assim a nossa vida, mas que esta igreja seja uma igreja de homens e mulheres que se humilham diante do Senhor e buscam a Tua presença, e que vivem para o louvor da glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos e